Olá, pessoal! Continuando nosso estudo sobre a representação, a construção de uma planta baixa de uma edificação, iremos falar agora da representação das portas. Como que a gente vai, de fato, representar as portas da nossa edificação em uma planta baixa. Então, representa-se aí, as portas por meio da abertura deixada nas linhas que representam as paredes correspondentes à largura da porta. Então, basicamente, a gente vai representar a largura aqui, a abertura aí do tamanho, da largura específica da nossa porta e, posteriormente, a gente acrescenta aqui o sentido do giro de abertura com também a lâmina, que seria aí, a lâmina da porta, que a gente diz é um material, de fato, que vai representar, que vai compor essa porta, se é madeira, se é alguma porta de alumínio e etc. Então, representa a abertura, que vai ser responsável pela largura da porta. Então, você tem uma porta de 1 metro, uma porta de 80 centímetros. Eu vou representar essa largura aqui, vou abrir, digamos assim, a minha parede com essa largura determinada. Represento a lâmina da porta com o sentido do giro de abertura. Então, nós vamos ter as paredes, que foram cortadas para inserir essa porta, As paredes eram mais largas, porque a gente já viu que paredes que são cortadas pelo plano de corte são representadas com linhas mais largas. Represento a folha da porta, a lâmina da porta, que seria aí vista de cima, em geral aí representado com a linha um pouco mais estreita, um pouco mais fina, a média, e também representa o giro da porta, indicando aí o limite, o espaço aí onde ela está, como ela vai ocupar, como ela vai se comportar quando ela for aberta. Então, aqui nós temos, que nós podemos representar essas portas, a mais comum, a porta de giro, com esse arco, esse arco aqui um pouco cortado, ou então representar aí com a linha reta, partindo aí da folha da porta até o canto onde ela vai fechar aí na parede. Ou então podemos ainda representar a nossa porta e quando ela estiver aqui com uma linhazinha, em um dos lados da parede, significa dizer que aqui eu vou ter uma porta e essa porta está aí, levando a abertura, digamos, de uma parte mais baixa para uma parte mais alta da minha edificação. Ou seja, eu tenho diferença de níveis. Então, eu tenho um nível de piso mais baixo, nível de piso mais alto. E essa porta interliga um cômodo ao outro. E para representar essa diferença de nível, a gente coloca a linhazinha estreita, a linha fina, sempre do lado mais baixo do piso. Então, como aqui o piso mais baixo está desse lado, nós colocamos, ligando aqui, fechando essa parte da parede onde está inserida a nossa porta. Temos outras representações, vão depender aí do tipo de porta, do material. Então, nós temos as portas de correr. Se ela for externa, a gente pode só representar a folha da porta, a lâmina da porta. Se ela for de correr aparente, então vai entrar um pouquinho, vai pegar um pouco aqui da espessura da parede. E se ela for embutida, a gente vai representar ela aí, como se fosse dentro da parede, inserida na parede, mostrando o lado para onde ela vai fechar, no caso aqui, essa partezinha mais fora, mais externa, e já está indicando que a porta vai fechar neste sentido. Além disso, nós temos outras representações, como a porta do tipo pantográfica, a pivotante, que como se a gente tivesse um eixo central e ela gira aqui para os dois lados, porta de enrolar ou então a basculante. Então, dependendo do tipo de porta, você vai colocar uma representação que melhor vai se adaptar, para que o leitor, para quem vai interpretar o seu projeto, entenda qual porta deve ser utilizada, mas que também pode ser indicado isso aí na parte dos textos, Você pode indicar qual o material, como que essa porta vai ser de fato aí utilizada, qual tipo de porta. Então, aqui a gente tem outro tipo bastante comum, como a porta de vai e vem, aquela que abre para um lado
e a outra parte abre para o outro lado, como nós temos também o vão livre. Então, o vão livre nada mais é do que um vão, né, que seria aí, uma abertura entre as paredes, que vai dar acesso de um cômodo, né, de um compartimento para outro, mas que não tem de fato nenhuma porta, né? É só o vão. Então, nós temos o vão livre, não colocaria nenhuma porta, né? Só apenas a representação das paredes, como também temos o vão livre com diferença de nível aí entre os pisos dos compartimentos. Então, a gente iria fechar, né, aqui sempre do lado do nível mais baixo, como eu falei anteriormente. Com relação às dimensões mínimas, né, as convencionais que a gente encontra aí no mercado e que são mais comuns de serem utilizadas nas edificações, nós temos alguns tamanhos aí padronizados que a gente encontra no mercado. Então, nós temos, sempre considerando primeiro a largura, depois a altura. Temos portas utilizadas para banheiro, que vai ter 60 por 2,10, né, de altura, então 60 centímetros de largura, 0,6 metros por 2,10 metros de altura. Temos portas internas, que ela vai ter 0,70 por 2,10 de altura, e portas externas, que seriam as portas aí com a necessidade de serem maiores, né? Então elas são mais largas. Então nós temos a de 0,80 por 2,10 de altura. Mas, obviamente, dependendo da necessidade, dependendo da edificação, obviamente podem ser utilizados outros tamanhos, né, outras dimensões aí para as portas, como a gente sabe que de fato existe. Com relação à localização da porta, a gente sempre recomenda que ela seja localizada, né, o mais próximo possível do canto da parede, deixando uma distânciazinha que pode variar, dependendo aí da necessidade também, de 10 a 20 centímetros, que a gente diz que é a largura da boneca. Então, esse espaçozinho aqui, né, que é o espaço onde a porta está fixada até a parede, né, até o canto da parede, nós chamamos de boneca e pode ser representado de 10 a 20 centímetros aí de largura. Então, aqui finalizamos o estudo da representação das portas em uma planta baixa e na próxima videoaula iremos falar um pouquinho aí da representação das janelas.